Pânico 7, será que esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sua opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ative o sininho e no like, então bora pro vídeo. Pânico 7 acompanha Sidney Preston vivendo em uma cidade tranquila ao lado de sua filha e deixar o passado para trás. A rotina calma é interrompida quando um novo Ghostface surge e inicia uma série de ataques, colocando a sua família como alvo principal. Determinada a proteger a sua filha, Sidney Preston precisará enfrentar os seus medos e encarar mais uma vez o assassino. O objetivo do filme é mostrar Sidney Preston tentando proteger a sua família e derrotar o novo Ghostface de uma vez por todas, colocando um ponto final nessa sequência de assassinatos. Eu gosto bastante dos filmes do Pânico, desde o primeiro filme até o sexto filme, porque cria uma boa atmosfera da sua tensão, da sua violência, você deduzindo qual personagem que está por trás da máscara do Ghostface, você olha para os olhares dos personagens, você vê que alguns personagens desaparecem, depois aparecem do nada, então o filme consegue trabalhar muito bem nisso, e quando vem o quinto filme e o sexto filme, tem o fator nostalgia de resgatar os personagens antigos para esse filme do quinto ou sexto filme. São excelentes, pesados e muito bons demais. Quando chega o sétimo filme do Pânico, eu criei alta expectativa e digo para vocês, esse era o filme que eu estava mais ansioso para ver em fevereiro. Mas ele começa até que interessante, com a clássica abertura que todos os filmes têm do Pânico, mas depois o Pânico 7 se torna lento, arrastado e demora para acontecer as coisas. Quando acontece, você tem sim uma questão de ter umas mortes criativas, um pouco pesadas em alguns momentos. Em alguns momentos você tem mortes que você já deve ter visto em outros filmes do Pânico. E tem alguns momentos que é uma fotografia um pouco escura, é difícil você entender o que está acontecendo, então você não tem uma violência tão pesada em alguns momentos do filme. Você tem alguns fatores do filme sobre a inteligência artificial que poderia ser muito bem mais explorada no filme. Não vou entrar em tantos detalhes, quero que você veja o filme para entender com mais detalhes. E também não vou entrar em spoilers para vocês sobre como que quem é que está por trás da máscara, mas a forma que mostra é um jeito muito corrido e deixou muito a desejar. Porém, se você estava com alta expectativa que seria um filme muito tenso, igual que tivemos no quinto ou sexto filme, infelizmente é um jeito que não é tão tenso, poderia ser mais tenso, e o filme tem algumas pitadas de uma violência um pouco mais gráfica, mas são momentos muito pontuais. É um filme que poderia ser tão interessante, mas deixou muito a desejar. Quem vai ver o filme do Pânico não espera uma história bem elaborada. Quer ver um filme sobre quem está por trás da máscara, aquele suspense e a sua violência. Algo que o filme não consegue trabalhar muito bem nisso. Um exemplo que eu te dou é sobre o Premonição. É uma história parecida com os outros filmes do Premonição, mas o que interessa as pessoas ver o Premonição nos cinemas é o fator da violência, os momentos inusitados que tem no filme. É nisso. Mas o Pânico 7 não consegue fazer o básico, criar uma atmosfera, criar momentos para saber quem que está por trás da máscara. Ele tenta trazer a nostalgia, mas não consegue trabalhar muito a nostalgia nesse filme, infelizmente. Uma das coisas que o Pânico conseguiu fazer muito bem nos filmes anteriores é apresentar os personagens, você se importar com eles, mas nesse novo filme do Pânico 7, você tem sim novos personagens, mas você não se importa muito bem com eles, porque o filme não trabalha muito bem a relação de cada um deles. Porque quando acontece algo trágico, você não se importa quando acontece algo trágico com algum dos personagens. Mas, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, é um filme lento, tedioso e arrastado. E ele é um pouco sonolento. Eu digo mais, na minha sessão dos cinemas teve pessoas que dormiram, deu para escutar o ronco, mas ao mesmo tempo é um filme que mesmo que teve pessoas que não gostaram desse filme, vai chamar atenção para ver nos cinemas, porque é um novo filme do Pânico. A atuação da Neve Campbell com o Sidney Preston é uma atuação muito no modo automático, você vê que ela não tem tanto carisma, você vê que ela não traz aquela intensidade dos momentos tensos que deveria ter, já que ela é a personagem principal desse filme, que ela tá numa cidade pequena, saindo do caos que estava nos filmes anteriores, imaginando que como ela está numa cidade pequena, não vai estar o Ghostface, mas ela está enganada. Mas ela não traz a intensidade, o terror e etc. Você tem Isabela May, que é a Tatum Evan,
que é a filha da Sidney Prescott, que sinceramente, que atuação fraca demais. O que ela poderia trazer uma intensidade da sua atuação, os momentos de perigo, ela não consegue trazer isso muito bem no filme. A maioria dos personagens que tá nesse filme tem atuações muito fracas demais. O nome do diretor do filme Pânico 7 é o Kevin Williamson, com seu orçamento por volta de 45 milhões de dólares. O Kevin Williamson queria trazer uma outra temática para o Pânico 7, trazendo a inteligência artificial e a tecnologia. Só que em alguns momentos funciona muito bem a inteligência artificial, mas tem momentos que são muito desnecessários demais. Só que você vê que o Kevin Williamson queria trazer esse elemento da inteligência artificial porque é algo que estão convivendo muito hoje em dia. Só que no filme não funciona muito bem 100% na duração do filme. Você vê que é um filme muito lento, muito arrastado, não cria aquela intensidade do que a gente espera pro filme do Pânico. Tem sim alguns momentos criativos da sua violência, mas tem momentos que, tanto nos diálogos ou na sua violência, é um pouco escuro para você entender o que está acontecendo com mais clareza, já que grande parte do filme se passa à noite do que de manhã. Pânico 7 poderia ser um filme tão interessante, mas deixou muito a desejar, porque é um filme lento, arrastado, não cria aquela intensidade que poderia ter, mas deixou muito a desejar. Porém, se você assistiu todos os filmes do Pânico e você quer assistir esse, veja, porque você pode gostar ou pode odiar muito esse filme. Porém, essa foi minha crítica do filme Pânico 7. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então no like. Então falou e fui!